Olha, a situação já não é mais brincadeira. Inúmeros casos confirmados do coronavírus e aonde ele chega, ele causa desespero, preocupação nas pessoas. Diante desses contextos de mercados caindo, inúmeros países com crises, inúmeros eventos ao redor do mundo todo sendo cancelados, como que a gente pode fazer para manter a sanidade e a gestão emocional diante de todo esse processo? Para não deixar que as nossas preocupações, as nossas fadigas, as nossas perdas nos consumam completamente dentro desse contexto. É isso que a gente vai ver e aprofundar um pouco nesse vídeo de hoje. Essa doença ela tem se espalhado como um foguete por todas as direções, todos os países, todos os lugares. Antes, lugares que tinham 2, 3, 4 casos confirmados, agora já estão super exponenciados, aí com milhares e milhares de casos, como é o caso da Itália, como está sendo agora, né? Está começando a iniciar com o Brasil também. A primeira coisa que a gente tem de fazer dentro deste contexto é prestar muita atenção numa parte do cérebro que a gente chama de amígdala. Essa parte do cérebro ela tem diversas funções, dentre elas a formação de memórias, mas a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de memória em específico, que é chamado de memória aversiva. São aquelas memórias que normalmente nos causam preocupação. A amígdala ela é principalmente ativada quando a gente percebe que a gente está em estado de risco, seja uma coisa que já aconteceu ou uma coisa que ainda vai acontecer. Uma das principais características de quando nós estamos nesse estado é a nossa atenção redobrada em todos os fatores, em todas as coisas ao nosso redor. Exatamente esse estado de urgência que o cérebro nos coloca, nos faz estar o tempo todo antenados em tudo que está acontecendo à nossa volta. Logo, quando a gente pega todo esse contexto, toda essa doença, nós simplesmente começamos a pesquisar e pesquisar mais delas para a gente saber o que melhor está acontecendo, a gente ficar mais antenado e, obviamente, a gente acha mais notícias, né? Mas essa questão de preocupação, ela não some, então a gente continua fazendo essas pesquisas e continua entrando nesse ciclo quando, de repente, tudo no nosso dia, a gente passou horas e horas procurando sobre isso realmente tomou um espaço muito grande no nosso cérebro. Às vezes tomou uma proporção até maior do que ela realmente é, né? Pelo fato dessa preocupação vigente e constante diante dessas horas. A gente tem de aprender a manter a razão nas nossas ações, principalmente nesses contextos de crise, porque são esses contextos que normalmente, diante das perdas, né, para quem aí investiu em alguma coisa ou está realmente perdendo durante esse tempo, são durante esses momentos exatamente que a emoção costuma predominar sobre a razão, em que a gente costuma fazer algumas escolhas, a gente costuma fazer decisões que realmente não são as melhores que poderiam ser tomadas. Diante disso, é necessário que a gente identifique nesse contexto, em primeiro lugar, se você está seguindo a conduta racional, o que você acha certo, como você acha que você deveria comportar nesse tipo de situação, qual seria a melhor conduta dele. E de fato, você está seguindo ela? Se você quer evitar a doença, por exemplo, a conduta racional seria o quê? Higienizar as mãos é algo bem simples, mas de grande efetividade no mundo da prevenção de doenças. Usar máscaras, óculos, evitar para que o vírus entre em você, esse tipo de coisa, evitar aglomerações de pessoas. Essa talvez seja a melhor conduta e a conduta lógica para que você não possa pegar essa doença. Mas e agora, se você é um investidor, se você realmente se deparou com uma perda durante esse contexto mundial, a bolsa despencando, né? É preciso tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas diante da situação que você está. Por isso, você tem que tomar um tempo para pensar qual seria a melhor das condutas nessa situação. Você tem de realmente parar um pouco, aumentar a sua linha da vida e começar a pensar no longo prazo. Quando você fizer isso, você realmente vai poder pegar essa parte que nós estamos passando agora, esse contexto da nossa história como parte de um todo, e você vai poder basear a sua decisão no longo prazo, principalmente. Isso é muito importante devido, por exemplo, a essas inúmeras quedas da bolsa e esse medo extremo no mercado que está vigente. A gente tem de manter a cabeça no lugar. Se você tem um método, se você tem algo que você desenvolveu, que você normalmente seguia durante os bons momentos, verificar se vale a pena realmente quebrar esse método no agora, ou se isso faz parte, se isso é só um contexto da jornada que você vai ter a longo prazo. Assim você baseia a sua decisão principalmente na racionalidade. E não deixe também que esse ciclo de preocupação vicioso, que realmente é justificável, uma vez que a situação demanda realmente uma preocupação, mas que ela possa não afetar nas suas decisões que você tenha que tomar, para que elas sejam pautadas na razão
e planejadas da melhor forma possível. Tome também muito cuidado com os diferentes pontos de vista e as diferentes análises feitas diante dessa mesma situação, né? Porque às vezes você pode simplesmente estar em um contexto em que você pega notícias sensacionalistas, pega fatos que às vezes não são realmente baseados na realidade e leva aquilo como verdade para o seu cérebro. E às vezes, pelo fato da gravidade dessa notícia, que pode ser ou não pode ser baseada na realidade, mas o fato é que, por você não ver pontos de vista, análises diferentes sobre a mesma perspectiva, isso pode elevar a sua cabeça a um estado desnecessário do que você poderia estar. Então, pegue sempre as melhores fontes para você se informar sobre esse mesmo contexto, porque às vezes as perspectivas diferentes podem te dar realmente uma nova forma de pensar sobre isso. Isso pode ser muito importante aí no seu processo, principalmente cognitivo, sobre toda essa situação. Outra coisa é você desenvolver a gestão da sua atenção durante esses períodos. Reserve um tempo para que você possa realmente pensar em outras coisas, para não deixar que essa situação realmente tome a sua cabeça completamente, que você fique preso nesse ciclo vicioso de pensamentos, tá bom? Porque quanto mais a gente acaba dando atenção e procurando elementos que possam confirmar nossa preocupação, que possam confirmar nossa ansiedade diante dessa situação, mais a gente tende a ficar ansioso, mais a gente tende a descontrolar emocionalmente diante desses contextos. Então, procure outras coisas para que você possa direcionar o seu foco e manter a racionalidade, manter a sanidade. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo e com essas informações você possa aí manter uma sanidade diante de toda essa situação. E um bom dia, boa tarde, boa noite diante do contexto que você estiver aí. Um abraço!